Fala, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review de Fumetsu no Anata e oitavo capítulo, gente. Meu Deus, que capítulo foi esse? Posso dizer que foi um capítulo fofo, mas ao mesmo tempo tenso. Bota tenso nisso. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, se inscreva no canal e deixa seu like, beleza? Me ajuda aí a crescer esse canal e cada vez mais trazer review de outros animes também, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Bem, o anime começa com a nossa nova personagem, a Rian. Acho que é assim que se pronuncia, Rian ou Rian, acho que é Rian. Vou deixar como Rian mesmo, né? E ela decide ir morar lá na estalagem, né? A gente já descobriu, meio que assim, né? Que ela já tem uma família. Ela faz parte de uma família muito rica ali da região, tanto que ela tem até uma babá, mas é estranho, porque ela decide ir morar ali. Ela pede, no caso, pro vovô, né? E ele deixa, simplesmente ele deixa. Ele fala que tem muitos quartos, né? E é claro que ela fala que não precisa pagar ela. Não precisa. No caso, ela quer ir morar, mas ela quer ir trabalhar também. Olha que interessante. É interessante. Cada vez mais os mistérios ali ao redor dessa menina vão aumentando cada vez mais, né? E é claro que o Gugu, ele fica ao mesmo tempo feliz, mas meio que triste, né? Porque vamos se lembrar aqui, né? Que essa menina, a Rian, é o primeiro amor dele, né? E é claro que ela não sabe, né? Teoricamente, que a face dele, né? Mudou, né? Ela acha que ela não pegou que aquele menino que salvou ela lá atrás, ela não ligou as duas coisas, vamos dizer assim. Então, pro Gugu é bom, mas ao mesmo tempo entristece profundamente ele, né? E ali meio que da tarde já, né? Tá ali o Gugu e o Fuji, no caso, ali limpando a cozinha, né? E o Gugu tem a brilhante ideia de fazer alguns experimentos com o Fuji. Gente, momento cômico desse anime, né? Tem que ter a parte engraçada, né? Pelo menos, né? E aí, no caso, o Gugu lhe pergunta pro Fuji quais são as outras habilidades que ele tem, no caso, né? E o Fuji não sabe, né? Ele é aquela coisa, acontece ali, ele faz, né? Ele aprende na prática, literalmente, né? Então, no caso, ele lembra lá de trás, né, aquela flecha que no... Flecha não, aquele arpão, vamos dizer assim, né, que o cara lá na cela enfiou no ombro dele, né, e ele consegue replicar na mão. O Gugu, no caso, fica, uau, espantado como ele conseguiu fazer aquela harpa, aquele arpão, vamos dizer assim, né, e aí ele tenta meio que descobrir qual é o gatilho, no caso, para que haja essa criação desses objetos. E aí, gente, meu Deus, me fez lembrar de um filme que assisti, que é o Besouro Verde, que no caso tem essa mesma cena na qual ele começa a descobrir quais são os poderes dele. É uma comédia, fica aqui a minha recomendação também. E aí, no caso, o Fuji, coitado, gente, o Gugu, ele pega uma faca ali e meio que fala pro Fuji replicar ela. Só que ele não sabe qual é o gatilho para poder replicar, né? E ele simplesmente, ele meio que passa ali na mão dele e meio que machuca um pouquinho a mãozinha do Fuji, né? E sai sangue, olha só. O Fuji sangra também, né? Coitado. Meio que essa faca, ela é replicada e aí o Gugu, ele fica impressionado. Tipo, olha, tenta replicar agora esse potinho aqui. Só que não é meio que assim, né? E aí ele pensa assim, ah, vamos parar por aqui, né? Acabou, né? Beleza, faquinha, tem uma igual. Não, vamos para um outro nível. Tenta replicar essa tocha aqui. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? No caso, ele encosta essa chama na mão do Fuji, que no caso ele tem essa reação de dói, né? Ele sente dor, né? E no caso, a tocha, no caso, só o que é replicado é o pauzinho. O fogo não. E aí, no caso, o Gugu fica tipo, ué, mas cadê o fogo? E aí, no caso, o Fuji, ele fica, tipo, com aquela dor no coração. Sabe quando você tenta fazer alguma coisa, mas não consegue? No caso, ele não consegue emitir esse sentimento. Ele faz aquela carinha que a gente já, tipo, ó, que fofo, né? Pois bem, o Gugu, no caso, explica pra ele que se ele não consegue fazer algo, é só ele dizer que ele não consegue, que ele não quer fazer. Algo assim. Então, mais uma coisa que ele aprende.
com o Gugu, que no caso, se ele não quer fazer alguma coisa, é só ele dizer que ele não quer fazer ou não pode fazer. Enfim, muito fofo essa cena cômica. E aí, meus caros, eis que a parte cômica acaba e algo estranho acontece, porque um pouco mais passou um tempo ali, né? A menina, no caso, no dia seguinte, né, ela já disse que ela vai ali morar, trabalhar na estalagem, né? E o Gugu, no caso, já tá sabendo, no caso, ela disse que tem um machucado no braço. E o Gugu se ofereceu para poder trazer um remédio para ela, né? E aí ele foi pedir para quem? Pro velho. E no caso, o velho, sim, vou dar um remédio, assim, que funciona muito bom. E ele simplesmente pede pro Gugu sentar ali na cadeirinha. Ele abre a máscara, eu fiquei tipo, como assim? Abriu a máscara? Ele simplesmente enfiou uma mangueira na boca do Gugu e retirou um líquido. Eu fiquei tipo, como assim? Líquido da onde? Tipo, pra quê? E no caso, o Gugu pergunta também, da onde? O que é esse líquido? O que é isso? E no caso, o velho diz que é licor. É licor. Tipo, licor. E no caso, ele fecha ali a boca do Gugu. E no caso, o Gugu, ele fica meio que atordoado. Ele fica se perguntando, o que você fez comigo, né? Eu fiquei assustada também. E no caso, o velho, ele explica que foi uma experiência que ele fez ali. No caso, ele deu um órgão novo pro Gugu. Ele meio que encontrou o Gugu ali meio que semi-morto. No caso, a tora caiu na cabeça dele. Só que eu não sei exatamente ali o que aconteceu, porque não é explicado de forma detalhada ali no anime o que afetou de fato aquela tora, né? Mas o velho meio que modificou o Gugu. No caso, ele deu um novo órgão pro Gugu, mexeu na face do Gugu e, no caso, modificou ele. O Gugu, é claro, fica espantado, fica meio que desorientado e mete o pé dali, né? É claro, menino, por que não, né? E aí, no caso, a menina fica vendo aquela situação do Gugu saindo correndo, né? Tenta correr atrás dele, só que ela não vai, né? Afinal de contas, ali é o novo lar dela, né? E ela pergunta o que tá acontecendo. E o velho fala que meio que explica de forma bem natural o que aconteceu. Que ele modificou o Gugu, no caso, deu um novo órgão pra ele. E ele queria ali meio que fazer uma experiência de armazenar álcool no corpo humano. Era algo que ele queria há muito tempo experimentar e ele achou ali um objeto, no caso o Gugu, e meio que colocou em ação aquele sonho que ele tinha há muitos anos. Interessante porque a velha, a Pioron, ela fala, então esse é o seu novo brinquedinho? Então será que ele já havia feito isso ou tentado fazer isso com outras pessoas? Porque esse velho... Esse vovô, no caso, ele é misterioso também, né? Lembrando que aquela tora era muito pesada e só tinha ele ali pra poder levantar aquela tora. Ó, gente, tá muito estranho, misterioso esse velho também. No dia seguinte, no caso, a menina tá ali querendo saber quem é que vai atrás dele. Ninguém se habilita em ir atrás dele. Até o velho fala pra ela ir atrás do Gugu. Só que ela meio que não sabe pra onde ir, porque ela não conhece de fato ali o Gugu. Não sabe pra onde ele foi, né? Só conhece ele ali de oi. E é estranho, porque aí, no caso, o Fungi meio que acabou de acordar. Literalmente, ele acabou de acordar. E ela pergunta se ele, no caso, não vai atrás do Gugu. E ele simplesmente fala que não, porque ele já aprendeu com o Gugu que se ele não quiser fazer alguma coisa, ele não é obrigado, né? Então, ele simplesmente fala que não. E a Pioron, ela só tá meio que preocupada ali com a comida. Quem é que vai cozinhar? E, no caso, o Fungi se habilita a dar uma de Masterchef. Só que... Pra tudo há um começo, né? E o começo ali na culinária, na vida gastronômica do Fungi foi muito bom, só que não, né? Enquanto isso, o Gugu, no caso, ele volta lá pra onde ele morava, naquela cabana meio que já caindo aos pedaços. E aí, no caso, ele tenta tirar aquele líquido de dentro da barriga dele, né? Ele planta bananeira, ele meio que bate ali no estômago, mas ele não consegue, né? Gente, eu fiquei com uma dó, falei, caramba, como assim? Porque se a gente for reparar realmente no nosso
fisiologicamente falando, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente engole, tem pesquisas de que mesmo se a gente estiver de ponta cabeça, o que a gente de fato engolir vai direto pro nosso estômago, não tem essa válvula de voltar, sabe? É por isso que quando algumas pessoas têm refluxo, é preciso tratar, porque no caso essas válvulas que sela, no caso, o nosso esôfago e tudo mais, tá desgastada de alguma forma, né? Enfim, gente, que nervoso, tadinho do nosso Gugu. E aí, no caso, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes do acidente, né? Que é trabalhar para o senhor ali na plantação, fazendo o que ele pode. Afinal de contas, o que ele pensou? Eu vou conseguir dinheiro para poder pagar um médico para poder remover isso, porque se eu não consigo, outra pessoa deve conseguir, né? Enfim, só que não é bem assim, né? Porque a recepção pelas outras pessoas, agora, né, que eles viram como ele está, no caso com aquela máscara, não é tão boa, né? No caso do senhor feudal, muito interessante da parte dele, porque ele foi super sensível em ajudar o Gugu. Ele, no caso, se lembra que o Gugu trabalhou com ele junto com o irmão, né? E ele lembra que o irmão dele sumiu, no caso ele também sumiu também, só que ele não meio que ficou sabendo do acidente. E ele ajuda ali o Gugu no que ele pode, até oferece a casa para ele poder ficar e tudo mais. A família meio que recepciona ele de uma certa forma agradável, mas o filho não. O filho meio que está ali revoltado, porque no caso a cidade já está falando muito mal dele, né? No caso da aparência dele, não do caráter dele, mas sim da aparência que assusta as pessoas, né? E o filho dele está extremamente não querendo de forma alguma o Gugu ali. E no caso ele meio que aceita, tudo bem, né? Não vou obrigar ninguém a gostar de mim. E ele sai ali da casa do senhor feudal, né? E aí, meus caros, eis que acontece o quê? Vem aí 2 enviados do além, né? E tiram a máscara do Gugu, né? E jogam num lago. E no caso ele pega aquela máscara, ele meio que pensa assim: bem, e se eu não usasse? O que aconteceria se eu não usasse essa máscara? No caso ele lembra que ele falou assim, naquele momento lá atrás, que ele pensou também em se jogar na frente do trem, ele pensou, e se, né? Então, e se eu não usasse a máscara? O que aconteceria? E ele falou assim, tá ok, não vou usar a máscara a partir de agora. Beleza, se jogou, foi pra vila. A cidade, é claro, meio que recepciona ele de forma assustadora. Afinal de contas, agora ele não está mais usando, no caso, a máscara, mas a feição dele, a face dele assusta mais do que a máscara. E meus caros, mas o senhor feudal, no caso, né, recepciona ele novamente de forma agradável, né? Ele não meio que menospreza ele pela face dele, sim, quer trabalhar, trabalha de forma normal. Enquanto isso, lá na estalagem, o Fuji está de forma harmoniosa trabalhando na casa, só que não, né? Porque de delicado ele não tem nada. É na cozinha, colocando sal demais, porque ele descobriu que, no caso, a Rin, ela falou que se tem sal é bom. Então, no caso, ele aprendeu que se colocar muito sal, fica ótima a comida, no caso, só que não. Na horta, de forma excelente, ele acaba com todos os legumes possíveis e os impossíveis de nascerem ali. Na limpeza, o menino só falta derrubar a parede, né? Gente, que delicado. E no caso, ele pede, no caso, ajuda a Pioron. Só que a Pioron, ela nega ajuda a ele. E ela, no caso, diz pra Ren, que chega assim perguntando por que ela está negando ajudar ele, né? E ela diz que ele precisa se tornar humano. Só que aí, gente, olha só que interessante. Será que a Pioron sabe de alguma coisa? Será que ela já está prevendo alguma coisa? Será que ela já está sentindo que o Fungi precisa fazer algo? Será que ela viu aquela entidade falando para ele que, no caso, ele tem um objetivo ali na Terra? Será, gente? Olha quantas perguntas. Meu Deus. Voltando lá para a vila, o nosso Gugu, olha só que intimidade, ele tenta ali se virar com outras pessoas, né? Outros senhores, só que todo mundo fica meio que arredio de dar qualquer tipo de serviço para ele.
E no caso ele se lembra ali do anel, aquele anel que a menina deu pra ele, que disse que se porventura ele vendesse, ele não ia precisar mais vender nenhum tipo de verduras, né? Então ele fica ali, tipo, vende, não vende, vou vender. Ele decide vender o anel, só que ele só no impulso, né? Porque ele meio que retira o anel dali e ele meio que lembra que se aquilo ali era uma lembrança de um momento na qual ele era um ser humano, vamos dizer assim, né? E ele decide não vender. Só que nesse exato momento, quem ele descobre caído ali no beco, sujo, magro, fedido, de forma deprimente, vivendo na rua? Quem? O irmão. O irmão que no caso roubou ele, tirou todas as dinheirinho no caso que ele tinha juntado juntos no caso, né? E meteu o pé e deixou ele sozinho. Ele descobre o irmão ali sendo deitado, no caso, bêbado no chão. E olha só que atitude, gente. Ele entrega o anel pro irmão e meio que pensa assim que o irmão talvez tenha uma salvação ainda, que para ele não é mais necessário aquele anel, porque ele é um monstro. Olha só, gente. Mas ao mesmo tempo que ele faz, ele tem essa ação, ele diz que não tem mais um irmão. Ele, no caso, volta lá pra barraca dele, tá chovendo muito, tá frio, tá parecendo até o dia de hoje aqui no Rio, tá chovendo pra caramba. E aí, meu Deus, gente, que raiva. Porque nesse exato momento ele tava ali deitado, no caso, tentando dormir, porque chovia mais dentro do que fora. Eis que vem mais 2 enviados do além e coloca ele dentro de um saco de forma ríspida. Gente, eu fiquei, meu Deus, que nervoso. Sério, fiquei até com falta de ar. E esses 2 capangas, no caso, eles queriam meio que vender ele pro circo. Olha só, que horrível, gente. Só que nesse exato momento de desespero, literalmente, porque ele grita, ele chama de qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa para poder ajudar ele ali, né? Quem aparece só na cabeçada, dando uma cabeçada assim na barriga. Ai, que raiva, eu podia dar uma mordida. O Fungi modo lobo. Ele chega ali assim, arregalando aqueles dentes afiadíssimos, até os 2 caras ficam, quem você pensa que é? Só que aí o nosso Fungi, no caso, ele evolui. Agora é o modo urso. Agora modo urso não tem nem como, né? Os 2 caras metem o pé, né? Tipo, rala peito, porque realmente não ia ter como lutar contra aquele urso. E, gente, momento fofo. Momento que eu precisava, acho que todo mundo precisava, que no caso o Fungi, agora já modo lobo de novo, o negócio troca rápido aqui, né? Ele fala pro Gugu que no caso ele precisa dele para se tornar humano. Olha que fofo, gente, eu quero muito ver isso dublado também. Acho que eu vou arrepiar igualzinho, que fofo. Gente, próximo capítulo, mais mistérios agora a respeito da Rain. E é claro, do Gugu, gente, muitos mistérios. Que animes, meus caros, que anime. Se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui embaixo o que você tá achando desse anime pra lá de maravilhoso, beleza? É isso aí, bora produzir!